E quando a gente fala de permitir-se lidar com a tristeza para cuidar de si, a ideia é que o que impede a gente de cuidar da gente, quem não consegue tempo para cuidar de si, quem não consegue, normalmente está focado, o foco, a energia está no cuidar dos outros. Por trás da dificuldade ou impossibilidade de cuidar de si, é comum que tenha uma tristeza. A tristeza, ela é muito importante. É muito importante. Eu sou um defensor da tristeza, mas é um defensor da tristeza no bom sentido. Eu sou um defensor da tristeza no bom sentido, no sentido de mostrar que a tristeza, ela não é ruim. A tristeza, na verdade, quer comunicar algo importante. A tristeza, ela só quer que você cuide de você. Essa é a função dela. Uma analogia é, no painel do carro tem a luz, o LED, que indica, por exemplo, que o motor está superaquecido ou está numa temperatura acima da temperatura adequada. Se a luz não acende, o motor aquece mais e funde. É muito mais caro o motor fundido do que parar e buscar alguma solução, checar o nível de água, se falta água, para do radiador da refrigeração. Então, a luz do painel que indica que o motor está quente, você pode ver que essa luz na gente é a tristeza. E o quente na gente, que o motor pode fundir, é não estar cuidando de si. Se você pode pensar o cuidar de si também como o óleo do motor, que lubrifica as partes do motor. Sem óleo também aquece. A água refrigera, mas o óleo faz o movimento ser fluido, com menos atrito. Então, essa metáfora de um veículo para gente como corpo é pensar na emoção, nas emoções, na tristeza em especial, como se fosse o óleo do motor, como se fosse a água para a refrigeração. O que eu quero dizer? A tristeza, por mais que ela seja desconfortável, se a gente foge da tristeza, ela aumenta. Sabendo disso, é importante aprender a lidar com a tristeza. Fugir da tristeza tem duas formas de aumentar a tristeza. Uma é fugir se ocupando, cuidando dos outros, fazendo coisas. A outra forma de aumentar a tristeza é remoer a tristeza. É ficar pensando em todos os problemas e toda a negatividade associada à tristeza. Nesse sentido, permitir-se lidar com a tristeza é uma condição para cuidar de si. Eu estou deixando bem explícito assim. A dificuldade, quem tem dificuldade de cuidar de si emocionalmente, de olhar para dentro, de se acolher, de se ouvir, de estar presente com o que está sentindo, essa dificuldade é a tristeza acumulada e o não querer lidar com ela. Além disso, a dificuldade com a vulnerabilidade é a dificuldade com a tristeza. Eu quero mostrar que você pode olhar qualquer desafio emocional e é muito provável que tenha tristeza. Porque mesmo quando tem raiva, tem tristeza por trás. A raiva é para a gente não ter que lidar com a tristeza. Então, onde tem raiva, tem tristeza. O medo, a gente tem medo da tristeza. As situações que a gente tem medo, quando elas acontecem, a gente sente tristeza. Medo do julgamento. É medo do que a gente sente quando o julgamento acontece, que é a tristeza. Então, o que eu estou dizendo é, para conseguir cuidar de si, o obstáculo do autocuidado é não querer, não saber lidar com a tristeza.